Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim a palavra de nosso Senhor: passados alguns dias, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. E quando souberam que estava em casa, reuniram-se muitos, de modo que não cabiam nem mesmo diante da porta. E ele lhes falava a palavra, e ele ensinava a palavra. Então vieram a ele, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 pessoas. E porque não conseguiam se aproximar dele, por causa da multidão, subiram ao eirado e, suspendendo a estrutura da cobertura do lugar onde estava Jesus, baixaram o leito ou a cama sobre o qual o paralítico jazia. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados te são perdoados. Só até aí, igreja, é o suficiente para Deus operar esta noite na nossa vida. Na verdade, Deus não precisa nem falar muito para operar em nossas vidas. Só de Deus já estar aqui já é um sinal que Deus vai operar na sua vida. Queridos, o texto a qual nós fizemos a leitura de alguns versículos, a qual Marcos escreve relatando esta história, a qual Deus, por intermédio do seu Filho, operará na vida deste homem. É maravilhoso, é lindo, é grande. E eu tenho uma certeza que esta noite não será diferente na minha e nem na sua vida. O mesmo Jesus que operou na vida deste homem, Alabai de Calamandarábia, eu já sinto Jesus neste lugar. É o mesmo Jesus que vai operar na tua vida. É o mesmo Jesus que vai operar na minha vida. Porque assim como ele esteve nesta casa, a qual alguns estudiosos dizem que esta casa era do próprio Jesus, assim como ele esteve nesta casa, ele também estará aqui, porque também esta casa aqui é dele, e por esta casa ser dele, ele se encontra aqui. E eu creio que milagres vai acontecer esta noite em nossas vidas.
A Bíblia nos informa, irmãos, que Jesus ele entra em Cafarnaum. E o versículo 1 ele nos diz que ele entrou novamente. Isto significa que Jesus já tinha entrado antes em Cafarnaum. E ao meditar, querido, nas Sagradas Escrituras, eu vi que Jesus, quando ele entrou em Cafarnaum, vamos supor que pela primeira vez, ele operou milagres na vida de algumas pessoas. Por exemplo, a sogra de Pedro. A Bíblia diz que Jesus ele entra na casa de Pedro, e na casa de Pedro a sogra dele estava enferma. Aleluia. E nós sabemos que Jesus, ao entrar na casa de alguém, dependente de qual seja a pessoa, se tiver enferma ou doente, ele cura, ele sara, ele opera maravilhas. Eu não sei qual é a necessidade que está tendo dentro da tua casa. Eu já quero pregar para a tua vida. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a situação, mas Jesus ele brada dentro do meu coração para te dizer que ele está entrando na tua casa esta noite. E quando ele entrar na tua casa esta noite, ele vai operar na tua vida. Aleluia. E quando eu começo a pregar sobre casa, Deus ele já começa a revelar a sua palavra para mim. Eu me lembro de uma história de um certo homem chamado na Bíblia Sagrada de Jairo. E a Bíblia diz que Jairo ele vai ter um encontro com Jesus à beira-mar. Só que o encontro de Jairo com Jesus não era para conhecer Jesus. Pelo contrário, Jairo estava passando por um problema dentro da sua casa. E o interessante é que Jairo, ao se aproximar de Jesus, ele se humilha, ele se prostra, e a Bíblia também diz que ele adora. E na oração de Jairo a Jesus, Jairo implora, suplica a Jesus para que Jesus entre dentro da sua casa e cure, ou seja, ressuscite a sua única filha de 12 anos. E a Bíblia diz que Jesus ele entra na casa de Jairo. E quando Jesus entrou na casa de Jairo, a morte teve que bater em retirada. Porque é assim, cooperador Lucas, quando Jesus entra na tua casa, ou entra na minha casa, ou entra na tua casa, irmão, que está me contemplando por esta live, é para operar milagre na nossa vida, é para operar salvação nos nossos familiares, é para colocar as coisas em ordem. Eu não sei o que se encontra na tua casa morto, porque a filha de Jairo estava morta. Mas quando Jesus chega lá, a filha de Jairo que estava morta teve que ressuscitar.
E eu não sei o que se encontra morto dentro da tua casa, mas se tiver alguma coisa morta dentro da sua casa, Jesus nesta noite, é só para quem crê, está ressuscitando. Está ressuscitando. Lá, Pai. Quando eu começo também, querido, a pregar sobre a casa de Jairo, Deus me leva também no Velho Testamento, ou na Velha Aliança, um homem chamado Obed-Edom. E segundo a história diz que este homem, Obed-Edom, ele estava passando por um problema, ou seja, por uma dificuldade. E a Bíblia diz que quando a arca da aliança, que é representada, aleluia, pela presença de Deus, interessante que a Bíblia nos diz que a arca, ela passa a estar na casa de Obed-Edom apenas por 3 meses, e foi o suficiente para mudar a vida daquele homem, para mudar a história daquele homem. Eu não sei se vai ser 3 meses, eu não sei se vai ser 2 meses, eu não sei se vai ser 1 mês, eu não sei se vai ser 1 semana. Eu só sei de uma coisa: quando Jesus entra na casa de alguém, as coisas têm que mudar, as coisas têm que mudar. Aleluia. E as coisas vão ter que mudar na tua casa. As coisas vão ter que mudar na tua família. O texto diz, queridos, que Jesus, ele está dentro de sua própria casa. E o texto nos informa que, por as pessoas daquele local saberem que Jesus estava em sua casa, se reuniram, e não foi poucas pessoas. A minha Bíblia diz que foram muitos. E algumas versões diz que foi multidões, de modo que não cabiam dentro da casa, e mesmo ao lado da porta. E a Bíblia nos diz, querido, que Jesus agora dentro da sua casa, com aquela multidão, Ele está agora ensinando ou pregando a palavra. E se alguém me perguntar o que Ele estava pregando, eu não sei lhe responder. Mas vamos supor que ele estava pregando sobre Moisés abrindo o mar vermelho. Ou vamos supor que ele estava pregando sobre a vida de Jó. Eu só sei de uma coisa, porque o texto diz que ele estava pregando, que ele estava ensinando. E olha o detalhe: era uma multidão, eram muitas pessoas ouvindo. O que, irmão Francisco? Revelação? Não. Profecia? Quem sabe?
Mas a Bíblia nos diz que ele estava ensinando ou pregando a palavra de Deus. E eu aprendo uma coisa, cooperador Lucas, cooperador Apolo: que independente da igreja ou do ministério ter revelação, ter operações de maravilha através dos dons, sinais acontecendo, mas se não tiver a palavra, não vai ter pessoas salvas, não vai ter pessoas transformadas, não vai ter aqui ex-traficante, não vai ter aqui ex-macumbeiro, não, porque revelação não muda ninguém, profecia não muda ninguém, curas não muda ninguém. E o que é que molda, cooperador Francisco? A palavra. Shabadarabaclama. Somente a palavra tem este poder de mudar a vida de alguém. E hoje em dia, queridos, é diferente desse período a qual Jesus está anunciando a palavra. Porque é muito difícil hoje, eu vou falar, as igrejas lotarem. Se tiver um pregador assim como eu, que prega a palavra, hoje as igrejas são lotadas, entre aspas, quando tem um pregador que fala 50 línguas estranhas, que revela o CPF, que revela a conta bancária, que faz isso, que faz aquilo, mas se não prega a palavra, meu irmão, não tem como ter pessoa salva, não tem como ter pessoa transformada. Eu sou mais antes ouvir um pregador pregando a palavra, de vir para um culto onde o culto não tem a palavra. Porque hoje eu estou aqui transformado, mudado, com o caráter de Cristo na minha vida, porque eu ouço a palavra de Deus. Porque revelação nenhuma nesta terra, a não ser a palavra, tem poder de mudar a vida de alguém. Eu ainda não vi revelação mudar alguém. Eu nunca vi revelação transformar a vida de alguém. Mas quando eu olho para os meus irmãos, quando eu olho para os pastores, quando eu olho para os presbíteros, quando eu olho para os diáconos, eu vejo a transformação na vida deles pela palavra de Deus. Só a palavra, não tem outro meio de uma pessoa ser transformada. Oh, aleluias! Não precisa inventar, irmãos. Não precisa trazer o mundo para dentro da igreja. Porque não adianta, querido, aleluia, eu trazer o mundanismo para dentro da igreja e a igreja lotar de pessoas. Eita glória! Mas as pessoas são vazias. Alabadarabaclama. O coração não está em Deus, o coração não está na palavra. Está onde, irmão? Está no mundo. Não precisa inventar, querido, colocar carnaval gospel, colocar dancinha gospel. Não,
pregue a palavra de Deus, fale de Jesus Cristo, porque não adianta ter uma igreja lotada, por mais que entre o dízimo, por mais que entre a oferta, por mais que entre as primícias, meu irmão, só tem salvos na igreja por intermédio da palavra, por intermédio das escrituras sagradas. Não precisa inventar, queridos. Uma igreja saudável, ela tem por base a palavra de Deus. Tem muitas igrejas hoje, querido, que tem a aparência de uma igreja cheia de Deus, cheia de poder, cheia de graça, mas na verdade, querido, é tudo carne, não tem nada de Deus. Porque uma igreja que não é fundamentada nas escrituras, na palavra, ela é morta, ela é vazia. Porque é por intermédio da palavra que morto entra dentro da igreja e é ressuscitado. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que Jesus está pregando a palavra de Deus. E de repente, a Bíblia nos diz que um homem, a qual o texto diz que é paralítico, e a Bíblia nos informa que este homem, por ele ser paralítico, ele é carregado por 4 pessoas. Charles Spurgeon chama essas 4 pessoas de condutores. E a Bíblia fala que era 4 pessoas. Por que eu estou frisando isto, falando isto? É porque uma hora ou outra nós vemos alguns pregadores dizendo que era 4 amigos desse paralítico, o qual a Bíblia não diz. Nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas fala que esses 4 homens eram amigos deste paralítico. Meu Deus, o horário já foi, hein? Mas a Bíblia nos informa, querido, que esses 4, eu posso dizer, homens, fizeram uma boa ação para com este paralítico. E eu aprendo uma coisa com esses 4 homens, ou 4 pessoas, melhor dizendo, para não ferir o texto, para não ferir as sagradas escrituras, que nem todo recursos que vem para a nossa vida, vem da nossa família. Ou seja, nem tudo nós podemos esperar da nossa família, nem tudo nós podemos esperar dos nossos amigos, porque quando Deus quer usar alguém, querido,
Ele usa, se for preciso, até um macumbeiro, até um feiticeiro, até um homicida, até um ladrão, até um noiado. Quando Ele quer usar, querido, não importa quem seja a pessoa, Ele usa e ponto final. E a Bíblia diz que essas 4 pessoas levaram este paralítico até Jesus. Mas a Bíblia nos diz que quando eles chegam até a casa, eles não conseguem entrar pela porta, pois o texto nos diz que eram muitas pessoas, ao ponto que até a porta estava impedida de alguém entrar. Mas eu aprendo algo aqui com essas 4 pessoas, que não é por conta da barreira, do impedimento, que nós devemos deixar de chegar até Jesus. Eu não sei aonde esse paralítico residia. Eu só sei de uma coisa: que essas 4 pessoas pegaram ele e fizeram o percurso todo até chegar em Cafarnaum, na casa onde Jesus estava. E se eles levaram até onde Jesus estava e não conseguiram entrar, querido, nada impedia eles de subir ao eirado. Porque tem pessoas, queridos, que na primeira dificuldade já desiste, na primeira barreira já desiste, na primeira barreira, quem sabe espiritual, já desiste. Mas estes homens, nós aprendemos com ele o que, irmão Francisco? Que por mais que seja a dificuldade, por mais que seja a barreira, para nós alcançar as bênçãos de Deus, nós temos que procurar chegar até Jesus, chegar até a bênção, chegar até a vitória. Esses homens poderiam ter parado na porta e desistido, mas pelo contrário, quando eles viram que não dava para entrar pela porta, alabai te calamandarábia, eles subiram ao eirado. E não tem como eu concluir, querido, porque o horário já se foi. Mas eu queria ter a oportunidade de pregar mais sobre esse texto. Mas eu quero te dizer, querido, para você não parar, para você não desistir, por mais que você não consiga entrar pela porta, por mais que você não consiga chegar até a tua bênção, até a tua vitória, procure outra forma de chegar até ela, porque Jesus, Ele dá a estratégia, porque Jesus, Ele dá a direção. Aleluia. O que vem de revelação agora dentro do meu coração, querido, para aplicar na tua vida, é tremendo. Mas eu não posso passar do horário.
Eu só sei de uma coisa: faça como essas 4 pessoas que ajudaram este paralítico. O que, irmão Francisco? Não desista por nada. Está difícil? Jesus nunca disse que seria fácil. E muitas das vezes a bênção está bem pertinho de nós. A bênção está bem próximo de nós. E se nós perseverarmos, se nós prosseguirmos, se nós não desistirmos, alabai, nós seremos as pessoas mais abençoadas desta terra. E eu finalizo aqui. Queridos, não pare por nada, não desista por nada, porque Jesus vai te abençoar. Jesus, Ele te dará a vitória.